Boa tarde, pessoal. Aquecimento Hospitalar está de volta e agora você assiste o painel Qualidade de Energia em Hospitais, com Leandro Amati, da Máxima Power Quality, e o Alexandre Farrelly, VP Executivo AB Clean. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu não vou ocupar o tempo de vocês. Sim. Boa tarde. Gostaria que vocês já emendassem aqui nesse painel que eu estou curiosa. Que bom. Sim. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Esse tema é um tema muito importante que eu resolvi trazer, né? Agradeço a Beclean Hospitalar pelo convite e também pela presença do engenheiro Leandro. Como engenheiro clínico e engenheiro de campo, sempre tive muitos problemas com a qualidade de energia. Só que a qualidade de energia sempre parecia um tema muito esotérico. A gente não tinha muito acesso à informação. Nós não somos treinados, não recebemos esse conhecimento. Então, eu gostaria hoje de trazer algumas perguntas ao engenheiro Leandro e até ouvir um pouco da experiência dele sobre a qualidade de energia nos hospitais. Quem dos engenheiros clínicos nunca pegou um sinal de ECG cheio de ruído e que o médico não conseguia laudar? Quantas ressonâncias não quencharam porque o aterramento não caiu? Quantas pessoas não sofreram queimaduras por problemas de acoplamento capacitivo durante a eletrocirurgia? E também tem aquela outra questão, minha qualidade de energia está péssima. Como é que eu posso monitorar? O que eu posso questionar? Porque existem limites do que nós podemos cobrar das instituições, das fornecedoras de energia. Então, Leandro, gostaria que você falasse um pouco. Eu acho que a gente pode começar falando da sua experiência com a qualidade de energias em hospitais. Os serviços que você tem, o que você encontra em média no mercado hoje de problemas, né? Sim. Bom, eu tenho uma grande experiência, acho que mais de 20 anos trabalhando com hospitais nessa área de qualidade. Há 20 anos atrás, era um assunto, se hoje é um assunto que quase não se fala muito, há 20 anos atrás, era praticamente, não existia. E até porque também os equipamentos dos hospitais, os equipamentos médicos que a gente coloca aí, principalmente os de imagem, hoje tem uma tecnologia muito mais sofisticada, um processamento muito mais sofisticado, e a sensibilidade aos distúrbios, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, esses distúrbios na qualidade de energia, eles ficam muito mais suscetíveis. A gente estava num bate-papo agora há pouco, eu até comentei do elevador. Né? Dentro de uma instalação hospitalar, nós temos os equipamentos médicos, mas a gente tem também a infraestrutura. Então, os elevadores são todos equipamentos sensíveis. Até a iluminação hoje não é um equipamento que nem nós tínhamos no passado, que era lâmpada fluorescente, lâmpadas de outro porte. Então, nós temos tecnologia de ponta a ponta, praticamente, numa instituição hospitalar. Então, só para... eu até conheço no tema, você conhece um pouco, mas só para a gente dar uma introdução para quem não conhece, eletricidade é como se fosse qualquer outro insumo. Eu sempre faço uma comparação com água e com combustível do carro, por exemplo. Se nós recebemos uma água que ela está contaminada, por exemplo, vai ter algum efeito para quem tomar, para quem tiver contato com a água. Se nós colocarmos um combustível que está adulterado, também teremos consequências no desenvolvimento e o desempenho do carro. E energia elétrica, da mesma forma, nós compramos esse insumo, a gente tem os limites de fornecimento, ora lá, a gente compra lá 220, pode chegar até 200 e não sei quanto, e pode chegar até abaixo. Mas muitas vezes não é só isso, porque o padrão de fornecimento da concessionária existe um limite, mas muitas vezes não é suficiente. Então,
quando a gente trabalha com um equipamento médico de porte internacional, que é o mesmo que é utilizado na Europa, é o mesmo que é utilizado em outros países, que tem um critério de fornecimento diferente do nosso, nós temos que obedecer a esses critérios. Então, existe lá um limite, só que muitas vezes a gente tem que, além desse limite, fazer uma melhora nesse fornecimento para que consiga atender às especificações do equipamento médico, por exemplo. Né? Então, vamos supor aqui, eu não. É assim, é muito complexo isso, lógico que não dá para explicar aqui. Mas vamos supor que nós temos aqui nosso fornecimento mais 10%, menos 10%. Só para a gente criar um exemplo. E nós trazemos um equipamento de fora que a margem dele é 2% para cima e 2% para baixo. Ou seja, nós estamos colocando um equipamento do qual a nossa qualidade não atende a especificação do equipamento. Então, nós precisamos fazer um trabalho em cima disso, melhorar essa qualidade, né? Para que a gente consiga fazer com que o equipamento desempenhe a função dele sem nenhum tipo de problema, sem nenhum artefato, sem nenhuma complicação. Então, da mesma forma que nós compramos a água e a gente faz um tratamento na água, muitas vezes nós temos que comprar o insumo eletricidade e fazermos também um tratamento, não digo para toda a planta, mas principalmente para aqueles equipamentos que precisam desse tratamento, né? Desse equipamento. Então, um motor de portão elétrico, por exemplo, sim, imagina. É. Então, vou dar um exemplo. Um motor de portão elétrico do hospital. Ele não requer tanta sofisticação, não requer uma qualidade de energia muito alta para poder funcionar. Ele vai funcionar perfeitamente. Mas quando a gente fala de uma tomografia, de uma ressonância, aí a gente já está falando de um equipamento que precisa, né, de um padrão de qualidade de fornecimento melhor do que o que a gente compra da própria concessionária para poder funcionar. E, Leandro, hoje, como você caracteriza, ou melhor, quais são os parâmetros da qualidade de energia? Como a gente classifica ou parametriza a qualidade da energia fornecida? Então, bom, eu vou dar um exemplo. Existem vários parâmetros. Então, nós temos a tensão, que é o 220, o 380, o 13.200, 3.000. Temos a tensão. Dentro da tensão, vamos dividir. Nós temos lá as variações de tensão de curta duração, aí nós temos lá temporárias e momentâneas. O que vai mudar em tudo isso aqui são os tempos delas. Então, a gente está falando de tempos muito pequenos, 16 milissegundos, variações de microsegundos, que muitas vezes a maioria dos equipamentos passam despercebido nessa variação. Só que, por exemplo, quando a gente chama esse transitório de 1 microsegundo, é uma variação muito alta da tensão. Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, se é 220, ela pode chegar até 600, 700 volts, muito acima da tensão nominal, mas num curto espaço de tempo. Então, isso aí pode provocar um erro no processamento do equipamento, pode, ao longo do tempo, ir fadigando os componentes do equipamento médico, ali da entrada de energia, os capacitores, e ao longo do tempo vai diminuir a vida útil do equipamento. Então, nós temos aí dois impactos. A diminuição da vida útil é uma, e a outra é o pleno funcionamento, porque se o equipamento, no meio da operação, apresenta um erro, nós temos que parar o exame, por exemplo, voltar do início e refazer o exame. E muitas vezes esse erro é recorrente. Então, isso aí impacta diretamente clinicamente, né, junto do paciente, né? Esses são os eventos que mais impactam dentro de um hospital. Aí nós temos harmônicas, temos distúrbios de corrente. Assim, eu poderia citar aqui uns 30, 40 eventos.
mas os que mais causam impacto são os de tensão para os equipamentos médicos. Então, perfeito. E, Leandro, existe alguma norma onde as pessoas possam estudar mais ou ter mais informação sobre esses valores? Tem. Nós aqui no Brasil, nós temos as concessionárias obedecem a, a reguladora que é a ANEEL. Dentro do próprio site da ANEEL, nós temos lá um módulo, chama módulo 8, de qualidade de energia. Dentro você pode baixar gratuitamente, pode entrar, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse também. Então, dentro desse módulo 8, ele vai colocar todos os parâmetros de qualidade que a concessionária de energia deve atender. Isso aqui nós estamos falando Brasil, então isso aí está disponível para todo mundo, somente baixar. O que a gente pode fazer também como existem equipamentos que vêm de outros países, existem algumas normas internacionais, elas são um pouco mais restritivas. E aí a gente, então, por exemplo, quando a gente faz um startup de um equipamento médico, e a fornecedora é uma empresa que trouxe o equipamento de fora, esse limite que a gente fala da ANEEL fica um pouco vago, então a gente usa uma norma internacional, EN 50160, que essa traz todos esses dados aí de uma forma um pouco mais explicada, de uma forma... Então, quem quiser realmente se interessar por isso, eu acho que tem que ser esses dois caminhos. Nós temos que pegar aqui as normas brasileiras, e essa internacional para a gente estar situado dentro de equipamentos, porque não digo só em hospital, mas é uma máquina que vem, é um robô que vem de fora, todo o parque industrial trabalha com esse tipo de equipamento, né? Certo. E, Leandro, eu já tive alguns clientes. O que acontecia? Eles tinham uma série de problemas no equipamento, era uma ressonância, e tudo associado à qualidade de energia elétrica. Ele não tinha condições de colocar um no-break ou melhorar, criar um sistema de melhoria, e ele precisava de comprovar os defeitos junto à concessionária. Isso Ok. normalmente é sempre um tendão de Aquiles para o engenheiro clínico. Deu aquele pico de tensão, queimou o equipamento, aí tem que fazer um relatório para levar para a concessionária ou comprovar de alguma forma. Como o engenheiro clínico ele deve proceder se ele suspeita que a qualidade de energia está danificando o equipamento ou gerando problemas no uso, como artefatos ou baixa qualidade de imagem? Boa pergunta. Isso aí é muito importante. Então, geralmente, isso acontece. Muitas vezes, por exemplo, isso aí chega até a minha empresa, a gente faz um trabalho de medição, o mínimo que a gente precisa medir, porque a gente pode colocar um equipamento lá que fica monitorando tudo isso aí, monitorando a qualidade. E ele vai fazer gravações de tudo aquilo que sair do padrão de qualidade. Só que isso aí a gente deixa durante uma semana, que é o mínimo que é exigido, né? A gente precisa de 1.008 amostras, tem uma regrinha lá. Só que muitas vezes isso não acontece dentro dessa semana. E quando a gente termina esse laudo, nós não temos os eventos. Porque geralmente às vezes acontece uma tarde de chuva, ou está ventando, ou alguma coisa. E se a gente teve o azar de pegar uma semana que não teve nada, temperatura mediana, nem teve muito ar-condicionado ligado, nada, como é sazonal, a gente não consegue. Então, hoje, a maior prática dos hospitais é monitorar esses equipamentos de alto valor full time, o tempo todo. Então, coloca-se um analisador próximo ao disjuntor do equipamento e ele monitora isso o tempo inteiro, 365 dias por ano, 24 horas.
E toda vez que tem algum evento, ou queimou o equipamento, ou está apresentando algum problema, a gente levanta essa memória de dados e faz um relatório do próprio evento. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de entregar a documentação na concessionária, porque você tem os registros todos. Então, se o equipamento queimou uma placa, se teve lá artefatos, é só marcar o dia e o horário, nós levantamos e fazemos um relatório específico para esse equipamento, né? Para esse evento que teve, relacionando a causa, o efeito, a tudo isso daí. Então, a melhor forma hoje é essa, é de monitorar 24 horas. Agora, se é uma instalação que está tendo muitos problemas, isso aí acontece bastante também. Tem muitos problemas. Se você colocar 7 dias, a gente consegue pegar. Porque se tem problemas diários, né, numa amostragem de 7 dias, a gente consegue levantar. Mas para efeito de restituição da concessionária, por erro, por tudo, o mais viável é monitorar 24 horas. Né? Monitora o ano todo. Todos os clientes que fizeram essa monitoração tiveram benefícios com isso. Tiveram melhoria de rede da concessionária, tiveram... Porque você tem documento, né? Não adianta a gente suspeitar e não ter documento, ou achar e não ter documento, ou vamos falar, né? Então, quando você documenta isso, né, não tem como, né, a concessionária vai ver, vai fazer melhoria de rede, né, para o hospital. A gente tem até um caso no Paraná que foi feito isso. Depois da nossa medição, fizeram um investimento de milhões ali para poder atender o hospital de uma outra forma. Porque viram que Puxa, realmente... Né, então, a melhor forma é essa, é monitorar e documentar. Né? não, é excelente. Que nós temos muitos colegas engenheiros clínicos que, por não monitorarem 24 horas, né, tem esse problema. Teve um pico de Sim, tensão, equipamento queimou. Aí vai pegar a documentação da concessionária para ver que naquele momento teve aquele pico de tensão realmente. Agora, como é que ele vai associar que aquele pico de tensão realmente danificou o equipamento? Ou se o equipamento estava ligado naquele momento? Surge uma é, série de dificuldades. é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E outra, o registro que a concessionária faz, porque você pode solicitar, mas o que ela mede é de 3 em 3 minutos. Então, os eventos que estão nesse intervalo, que é aqueles que eu falei que são de milissegundos, eles são desperdiçados. Então, a gente não consegue levantar isso também. E esses são os mais prejudiciais para os equipamentos. Então, essa medição da concessionária é uma medição que é feita para ver o nível de tensão. Mas esses eventos, eles são descartados, entendeu? Então, a gente não consegue levantar. Uma outra coisa que é importante, a gente está falando aqui da concessionária, né? Da concessionária. Mas nem sempre a parte de qualidade vem da concessionária. A própria planta do hospital, eu vou dar um exemplo até básico aqui, a própria planta do hospital gera também alguns distúrbios. Eu vou dar um exemplo de um hospital que estava fazendo uma reforma. Ele estava ampliando. Então, do lado das salas onde tinham os equipamentos de imagem, era onde ia fazer a ampliação. Então, a obra estava acontecendo, tinham lá soldadores, furadeira, martelete, tudo isso ligado. A máquina de solda praticamente é um curto-circuito na rede, no instante que o soldador está soldando. Geravam todos esses distúrbios que geravam artefatos nos equipamentos e que estava atrapalhando o andamento dos exames. Então foi a obra, era a obra que estava acontecendo ao lado. Então foi muito fácil de resolver. Colocamos um transformador isolador, fizemos uma isolação ali, a obra continuou e isolaram seus problemas. Um outro caso muito comum é iluminação de LED. A gente tem alguns casos em hospitais. A iluminação é mais econômica, é algo mais moderno, toda vez que substitui se coloca. Mas ela também pode ser causadora de alguns problemas. Nós tivemos um caso em um hospital,
inclusive no Rio de Janeiro, que eu fui chamado, que tinha um equipamento, eu não sei nem que equipamento, um equipamento muito específico de cirurgia, e ele, no meio do procedimento, ele travava o equipamento. E aí eu fui lá colocar um analisador para a gente fazer essa análise, e eu participei do procedimento, estava acontecendo o procedimento, e eu estava com o equipamento do lado. E aí eu percebia que toda vez que tinha uma pessoa que entrava numa salinha, gerava esse problema, porque eu olhava no meu equipamento. Então ela entrava na salinha, acendia a luz, gerava o problema. Depois de 2 horas eu falei, tem alguma coisa nessa salinha. E era a lâmpada. Ela entrava, acendia a lâmpada, gerava esse problema, gravava no meu equipamento. Ela saía, acabava, entrava de novo. Então, você vê que uma lâmpada que foi substituída por modernização, estava parando um equipamento cirúrgico, né? Então, nem sempre é da concessionária. Às vezes, está do nosso lado, dentro da própria planta, né? O elevador subindo e descendo, uma bomba de ar-condicionado ligando e desligando. Às vezes, você tem algum componente que não tem um filtro específico para isso e acaba, né, gerando esse tipo de problema em outro tipo de equipamento. Então, vale a pena monitorar o fornecimento de energia, né? É o esquema da água que eu falei, quando a gente compra a água, mas muitas vezes nós estamos sujando a própria água dentro do hospital, entendeu? Com outros equipamentos. Então, eu acho que de todo o conceito de qualidade de energia, esse eu acho que é o que menos as pessoas conhecem. Porque todas as vezes que chega um problema para mim é sempre apontando o fornecimento de energia. Mas nem sempre o problema está só no fornecimento. Ou tem no fornecimento, ou não tem. Muitas vezes também está dentro da planta, entendeu? Então, isso é importante também as pessoas entenderem que quanto mais equipamento ligando e desligando dentro de uma planta, também aumentam-se os problemas de qualidade de energia. Quando você comentou da lâmpada, eu lembrei de uma discussão no grupo da Beclean, que estava tendo um artefato no ultrassom e vários colegas falaram da experiência e justamente a maior parte deles era uma lâmpada na outra sala que gerava as interferências, mas que Isso. levavam 2 semanas para descobrir. Agora, em termos de Então, qualidade, não pode. hoje eu tenho uma experiência. Tudo que acontece eu vou já diretamente nas lâmpadas, porque eu contei um caso, mas são diversos casos. Tem um outro caso também, na entrada de energia, era uma cabine primária de um hospital, aí trocaram também as lâmpadas, e toda vez que o leiturista entrava, ele acendia a lâmpada, desligava o hospital inteiro, porque ele acendia a lâmpada, essa lâmpada gerava lá um ruído, e tinha um relé de proteção que desligava o disjuntor. Então, o leiturista vinha medir, o hospital ficava sem energia, depois tinha que alguém correndo lá ligar o hospital. Então, tem vários casos, você já me contou mais um aí do ultrassom. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado. Muitas vezes está próximo, né? Foi o que eu te disse. Exato. Teve um caso há muitos anos atrás de uma empresa de equipamentos médicos, foi até na cidade do México. Eles tinham umas 20 ressonâncias com contrato full e eles gastavam 10 vezes o valor do contrato com troca de peça. Aí analisaram e viram que era qualidade de energia. Colocaram no break para todo mundo. E em 5 meses se pagou. E não tiveram mais nenhum problema de peça. E, Leandro, Muitas vezes. uma curiosidade. A demanda que você tem, quais são assim, os equipamentos mais afetados para os quais você é chamado para analisar? Seria diagnóstico por imagem? Seria centro cirúrgico? É diagnóstico por imagem. Eu acho que de todos os equipamentos, uns 80% é diagnóstico por imagem. Aí nós estamos falando de ultrassom, tomografia, ressonância e raio-x. São os principais aí que sofrem com isso. Mas existem outros Perfeito. equipamentos, tá? Existem outros, mas esses são os que mais sofrem.
Certo. Leandro, esse é um tema para várias horas de discussão e debate. Hoje, né, Sim, nós sim, tivemos uma meia hora, um aquecimento. sim, sim, É um tema importante que a maior parte dos engenheiros clínicos desconhece e precisa conhecer. E sim, gostaria de entendo. saber se tem alguma pergunta da plateia, né? Muito obrigado. Mas se tiverem perguntas Perfeito. posteriores também, pode encaminhar para o Alexandre me encaminha e aí a gente É responde. isso aí, pessoal. Quem tiver dúvidas, aproveite aqui, tá? O nosso chat. Deixem aí suas perguntas, comentários, mesmo que chegue um pouquinho depois aqui, depois a gente encaminha aqui para o Leandro e para o Alexandre também, tá bom? Vocês podem fazer as considerações finais aí, fechar aqui para a gente seguir com o aquecimento hospitalar, por favor. Ok? Perfeito. Gostaria de agradecer ao Hospitalar, a Beclin, ao engenheiro Leandro por estar aqui. Esse assunto de qualidade de energia é um assunto muito importante e de pouco conhecimento da maioria dos engenheiros clínicos. Os engenheiros que tiverem oportunidade, estudem sobre qualidade de energia para poderem fazer um diagnóstico melhor e reduzir o tempo de parada ou eliminar de forma mais rápida os artefatos. E, engenheiro Leandro, muito obrigado pela sua presença Eu que e pela sua agradeço, Alexandre. participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço mais uma vez a participação, a presença e o conteúdo de vocês. Muito obrigada. Excelente. Bom, antes de continuar aqui, eu quero fazer um convite para vocês conhecerem um projeto social muito bacana da Hospitalar em parceria com Horas da Vida. Dá uma olhada. Todos conhecemos a dificuldade de acesso à saúde em comunidades periféricas. Por isso, a Hospitalar e o Instituto Horas da Vida criaram o projeto Doe Saúde, para atender e melhorar esse acesso em comunidades carentes. Você pode fazer parte disso e salvar vidas, doando horas de atendimento se tiver CRM ativo ou doando recursos financeiros. A partir de R$ 60, você garante a consulta a uma pessoa que precisa. Sua ajuda vale muito. Ajude-nos a alcançar nossa meta. Para saber mais ou doar, é só entrar no site da Hospitalar. Participe, salve vidas, faça a diferença. Que lindo, né? Muito bom. Inclusive, ontem tivemos aqui uma palestra do Horas da Vida que foi bem interessante e logo mais esse conteúdo estará disponível no On Demand. Agora, continuando o nosso aquecimento hospitalar, teremos uma apresentação sobre IT médico e segurança do paciente. E ainda hoje, o debate O papel da engenharia clínica na infraestrutura hospitalar. Você me encontra na próxima sala? Então tá bom, pode sair daqui, clica lá no próximo conteúdo da agenda, a gente se vê lá.